Nós falamos assim em pessoas individualmente. Agora, por exemplo, vou trazer um outro questionamento. Casal. Casal. Eu vou ter que ser o caso, e aí eu tenho que me conhecer e conhecer a minha esposa, né? Sim. Você acha que tem, às vezes, uma pessoa que... Qual que é a dica? Porque, por exemplo, será que uma pessoa só que cuide das finanças? Ou os dois tem que chegar num acordo? Tem que sentar e conversar, né? Não, Porque... tem que sentar e conversar. E antes mesmo até de casar, né? Então. Antes mesmo de Você já casar. tem que ver a pessoa, Sim. como é que é, né? Porque tem muita gente igual, por exemplo, compra por impulso, né? Sim. Aí você casa com uma pessoa e a pessoa... Como é que é? Quando a gente tava conversando, você deu um exemplo que eu achei interessantíssimo. A pessoa tá na TPM, Sim. ou o cara tá com algum problema no trabalho e tal, vai pro shopping e gasta uma hora. Sim. Pra aliviar aquilo. Tipo, eu posso. Sim. Eu já ouvi muita gente falando assim, que bom poder comprar. Todo mundo pode. Sim, Quer dizer, todo mundo não, né? Mas... A maioria. Até porque todo mundo pode só fazer um cartão de crédito. Sim. Mas não que o poder seja o correto, né? Sim. Em relação aos casais, eu lembro que muitas vezes a gente pensa que não acontece conosco. Né? Só com o vizinho. Só com o vizinho. Né? Não vai acontecer conosco. Comigo não vai ter esse problema. Né? Isso é uma das coisas que as pessoas realmente acreditam. Que não, comigo não tem esse problema. Tem gente que pensa que, por exemplo, só porque ela é poupadora... E tem gente de perfil poupador, tem gente de perfil gastador. Mas eu sou poupador, então eu nunca vou ter problema com dinheiro. E aí, quando a gente passa a falar de casal, a gente vê que se não tiver alinhamento, essa é a palavra, não vai. Mas vamos dar uma dica usando os nossos dados. Por exemplo, no Brasil e no mundo, a segunda maior causa de divórcio é financeiro. É finanças. Eu imaginei. Só perde para infidelidade. Só para traição. Como é que é aquela... Quando a conta entra pela porta, o amor sai pela janela. E é realmente um tema muito, muito delicado. Porque nos Estados Unidos é a primeira causa. É mais até do que a infidelidade? Mais do que a infidelidade. Olha só. É realmente a primeira causa de... E por que isso acontece? Não é muitas vezes, Alexandre, que a razão seja não temos dinheiro. Mas porque... Falta de planejamento. Falta de alinhamento. Né? O que eu quero, o que é o sucesso para mim, o que eu sonho, não é a mesma coisa para o parceiro ou para a parceira. E aí, quando isso acontece, é muito difícil. Bate ali. E aí, qual que é a ideia? Qual que é o que a gente deixa aqui? Ter esse alinhamento, conversar antes e colocar números. Eu acho que esse é um ponto-chave. Coloca números. Assim, o que eu quero, o que eu posso, o que eu dou. O que eu almejo, quanto custa, né? Então tem uma frase, né, que não pode ser medido, não pode ser aprimorado. Essas coisas assim tem que sair só do conceitual, tem que ir pro número. Então tá. Pega o papel, a caneta e coloca aqui. O meu sonho é ter essa qualidade de vida. Quanto custa essa qualidade de vida? O sonho do parceiro ou da parceira é comprar um carro, comprar... Até aí volta realmente quanto objetivo. Custa? Quanto custa? Então, tudo bem, vamos então, quanto custa? Ou a gente economiza mais ou vamos tentar se desenvolver profissionalmente para ganhar mais e poder atingir, caminhar juntos. E uma coisa que eu destaco, porque assim, vou usar até os maiores exemplos da minha vida, né? Meus pais, que é muito importante. Nunca deixar o dinheiro ser um fator para em algum momento jogar na cara. Olha, que interessante. Nunca deixar. Então, assim, sempre alguém vai ganhar mais, né? A não ser que eles tenham a mesma função na mesma empresa que, né? Claro. Mas assim, nem que seja R$1 a mais, alguém vai ganhar mais. Decidindo como eles vão se alinhar, como eles vão... porque fica muito difícil depois, ali na primeira briga, mas eu pago tudo aqui. Quando a gente estuda mais a fundo esses dados, de onde sai essa estatística, Alexandre, a gente vê por que isso acontece. Porque em algum momento o fator dinheiro é jogado na cara. Fala assim, eu dou mais. Eu dou mais. Porque daí as coisas mas as coisas intangíveis da vida e que são tão importantes, como, por exemplo, alguém abre mão para ficar com os filhos. Quando ali criancinha... mão da minha carreira. Isso, exatamente. Quando abrem-se em conjunto, né, a parte de eu não trabalhar, não ter uma receita para cuidar dos filhos,
Talvez seja até mais importante do que quanto dinheiro coloca ali. Né? Mas se o casal não tem isso alinhado, em algum momento eles jogam na cara um do outro. Tanto é que o que a gente vê, né? Os divórcios, tem muitos muito famosos. Há pouco saem reportagens das grandes fortunas, né? Quando algum famoso morre. A quantidade de problemas que se dá por isso. Porque realmente não se conhece. E em algum momento o dinheiro pesa mais do que deveria. Nossa, mas essa questão que você falou ficou na minha cabeça. Agora, às vezes você coloca o dinheiro e tacar na cara é difícil, porque... Aí você desconsidera tudo. Se a pessoa é uma pessoa de boa índole, tudo que foi... Ou não, né? Eu acho que tem que ser conversado mesmo. Sim. Sendo conversado. Alguns casais te procuram também? Ou é mais só pessoa individual mesmo? Alguns casais procuram. Mas o legal é que a gente, né... Então tem recebido mais casais que estão nessa fase de queremos alinhar. E não no pós, né? Não já no meio do fogo cruzado. Não. Eles chegam, entre nós, eles chegam mais nessa parte. Queremos planejar, queremos crescer junto, né? E aí alinham. Até porque eu fico imaginando, porque igual eu sou administrador, tive comércio e tal. Às vezes eu fico pensando, tem muita gente que vai ter vergonha de procurar ajuda. Sim. O cara tá todo endividado, não vê saída, não tá dormindo à noite, mas não procura ajuda. Sim. É isso mesmo. Você tocou num ponto, Alexandre, e você vive bem isso na prática, ali como um profissional, e que eu gosto muito de debater em relação às finanças. O que acontece? O pessoal tem muita vergonha de falar que tá melhorando financeiramente. Aprendendo, crescendo. Porque, assim, toda vez que a gente está estudando, vamos colocar assim, aprendendo, a gente tem um meio social. Então, vamos lá. Dependendo do que a gente fala que está estudando, é bem visto, é visto como, importante. Isso aí vai ser um médico. Isso aí, coisa legal. E dependendo do que a gente está estudando, fala, tá complicado. Se está estudando é porque tá precisando. Tá apertado. Vou dar um exemplo com colegas de trabalho nosso que a gente sempre vê. Os nutricionistas, né? Parte da nutrição ali. Poucas pessoas comentam, eu vou no nutricionista. Eu vou, Mas normalmente as pessoas só comentam ou se elas já estão bem... já tá bem fisicamente. Fisicamente, porque daí ela é vista como algo positivo. Mas se do nada, vamos colocar assim, alguém fala, vou no nutricionista, qual que é a visão das pessoas? Visão assim, não tá satisfeita. Ou não tá satisfeita, ou tá magra demais, ou pesado, ou gordo demais, exatamente. Abdominal, minha nutricionista falou isso. Falou, não, você tá bem, só que a sua circunferência abdominal tá... Não, exatamente. A cerveja. Mas é isso, eles muitas vezes só por quê? Porque ninguém compartilha. Falar, tô indo no nutricionista... Às vezes as pessoas só falam, igual depois que já tá bem. Ou que ela... né? Aí já colocou o shape. Aí ela propaga, aí ela, né? Aí, por exemplo, o nutricionista é bem visto, porque daí, quando uma pessoa bem fisicamente... porque daí a pessoa vê o resultado. Ela é um exemplo, um modelo. Né? Com as finanças tem muito isso. As pessoas que querem melhorar, aprender, muitas vezes elas têm a dificuldade de chegar, seja numa pessoa, numa instituição, até às vezes num amigo, e dizer, cara, tô com uma dificuldade. Tô com um problema, preciso melhorar, quero melhorar. Eles têm muita dificuldade. Porque o setor financeiro, melhor dizendo, né? A área de finanças da vida, ela é muito delicada. Então, a gente tem duas visões. Opa, a pessoa é massa, é rica, tem dinheiro, tá bom? Ou... o pé rapado ali. E aí ninguém muitas vezes quer propagar essa busca. E aí, sem, né, fazer parte da nossa sociedade, da nossa cultura, infelizmente, a gente não vai conseguir ter esse desenvolvimento. Né? Então, por isso que também eu acho interessante o podcast, tanto o nosso aqui quanto o seu. A pessoa tá com dificuldade, tá com alguma dúvida, mesmo que seja de forma anônima. Sim. Falando nisso, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma pergunta, o Lucas responde pra gente. Vamos lá. Mas é um caminho também, né? Esse é um corte da entrevista com o Lucas. O episódio completo vai estar aqui. Eu vou deixar também um outro corte que tenho certeza que vocês vão gostar. Aproveita para se inscrever no canal e dar aquela fortalecida pro Fonzicast.